Vamos orar para meditarmos na palavra de Deus. Deus, ó Deus, nós devemos tudo a Tua palavra. Ó Deus, todo o universo foi criado pela Tua palavra, mas, Senhor Deus, é através da Tua palavra que Teu Espírito, Senhor Deus, nos regenerou. É através da Tua palavra que nós somos, Senhor Pai, ó Deus, moldados pelas Tuas mãos de oleiro, Senhor Deus. É através da Tua palavra, Senhor Pai, que nós vemos a beleza da Tua glória na face do Teu Filho. Não há nada de bom em nossas vidas que não esteja, Senhor Pai, totalmente ligado à Tua palavra. Que cada um, Senhor Deus, possa realmente amar a Tua palavra, fazer dela, Senhor Deus, aquilo que nossos ouvidos querem ouvir primeiro a cada manhã. Ó Deus, fazer dela, Senhor Pai, ó Deus, o alvo das afeições na contemplação do Seu Filho todos os dias. Tudo, Senhor Pai, que um cristão precisa, Senhor Deus, é ter a Tua palavra, Senhor Deus, a Tua palavra no coração, a Tua palavra na mente, a Tua palavra nas mãos, a Tua palavra de dia, Senhor Pai, de noite, entrando, saindo, a Tua palavra, Senhor Pai, ó Deus, sendo, Senhor Deus, nossa muralha de proteção contra o erro, que nós possamos, Senhor Pai, responder sempre como Jesus, mas também está escrito para Satanás. Que cada um de nós domine, Senhor Pai, ó Deus, a verdade, Senhor Pai, para sabermos, ó Deus, quando ela está sendo distorcida, mesmo que levemente, nos afastando, Senhor Pai, de Ti, ó Deus, que nós possamos enxergar claramente quando, Senhor Deus, algo pregado não é o Evangelho, quando, Senhor Pai, a cruz está sendo esvaziada. Sem a Tua palavra nós somos, Senhor Pai, ó Deus, homens na mais completa escuridão. Ela é lâmpada e luz para nossos pés, Senhor Deus, para o nosso caminho. Nós não vemos, Senhor Pai, onde pisamos sem a Tua palavra. Então, Senhor Pai, se todas essas riquezas infinitas estão na Tua palavra, que nosso coração também esteja nela, nesta noite. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós somos cercados por desespero e medo neste mundo, porque os homens, eles são como alguém que pegou água no rio com a mão e tem que levar a água até determinado lugar. Nós sabemos que a água está escorrendo pelas nossas mãos. Nós sabemos que não conseguimos manter a água ali, por mais que a gente tente fazer isso, a água está escorrendo pelas nossas mãos e não vai durar muito tempo. O homem, ele está tentando segurar a vida, mas todas as coisas que ele acha precioso está escorrendo por suas mãos. Ele pode cuidar muito da sua saúde, mas ele sabe que ela está escorrendo pelas suas mãos. Ele pode se achar belo e cuidar da sua beleza, supostamente, mas ele sabe que isso está esvaindo, está sendo carregado por mãos em que tudo está vazando e logo vai ficar sem nada. E há um desespero imenso quando pensamos nisso. No mundo desesperado assim, quem somos nós? Normalmente, durante muito tempo eu escrevia frases e depois essas frases acabavam se espalhando. Hoje eu faço muito menos isso do que antes, porque nada mais é do que você pensar numa doutrina, numa verdade bíblica e tentar sintetizar isso em poucas palavras, não para que alguém compreenda toda a verdade daquela doutrina naquelas poucas palavras, mas para que aquilo acenda no coração das pessoas um desejo de compreender aquela verdade, a verdade por trás daquelas poucas palavras, ou se regozijar quando consegue enxergar tudo que está por trás daquela pequena sintetização, né, da grandiosidade. E é por isso que eu nunca expliquei uma frase. Às vezes as pessoas falam assim: o que quer dizer com essa frase? Porque frases foram feitas para as pessoas pensarem na doutrina que está por trás dela, instigá-las a cavar mais fundo ou se deleitar mais profundamente. Mas serve para outra coisa também, serve para desmascarar nossos corações. E grande parte dos
cristãos do nosso dia, a gente fala isso com tristeza, nós temos mais contato com cristãos, com o que eles estão pensando, com a cosmovisão deles, do que antigamente, porque você tem as redes sociais onde as pessoas falam, não é? Então essas frases acabam também fazendo as pessoas mostrarem uma incompreensão profunda do Evangelho, e um Evangelho não compreendido não é um Evangelho que salva, queridos. Se nós não compreendemos o Evangelho e ainda assim falamos crer nele, nós cremos no Evangelho que nós inventamos. E esses dias alguém fez uma arte lá com uma frase antiga, e eu repus ela quando vi ela lá onde a pessoa colocou, e você vê as pessoas começarem a falar e falar a respeito daquilo, e você vê que as pessoas não percebem nem o que é o Evangelho, nem que espécies de ídolos ocuparam o lugar da verdade em seu coração. E às vezes são pessoas que dizem gostar das verdades, das doutrinas da salvação, das doutrinas da graça, e há uma tendência dos ídolos cegarem os homens. Então, essa semana, não sei se foi no YouTube, que agora você pode colocar escrever coisas e colocar essas coisas lá na comunidade ou em outro lugar, mas eu peguei uma dessas imagens que eu vi alguém postando, alguém fez uma arte que dizia: Jesus era solteiro e inteiro. Não é o casamento que te completa, é Cristo. Não é? E aí aparece um monte de cristãos falando: não, mas Deus é que mandou, ordenou o nosso casamento, deixará pois o homem, seu pai e sua mãe. A frase não está falando nada sobre isso, sobre o que Deus fez, sobre o que Deus mandou. Isso é só uma fuga. A frase só está falando que não há nada. Se o homem não é completo antes de casar, não será depois. Se o homem não é completo antes de ter bens, não será depois. O que a frase está dizendo é que não há nada que realmente complete um ser humano, a não ser Cristo. Uma coisa, aquilo que não é criado, aquilo que não faz parte da criação. O casamento é uma das muitas coisas que podem ser colocadas no lugar dele, gerando essa ansiedade, esse desespero, porque é óbvio que falha. Quando Jesus fala sobre a verdadeira adoração, como a mulher em João, no capítulo 4, se você ler o livro de João, desde o início, Jesus ele repete a mesma coisa de várias formas diferentes, com sinais diferentes, com parábolas diferentes, mas basicamente ele está sempre dizendo a mesma coisa e voltando à mesma coisa, porque na verdade o problema no coração do homem sempre é o mesmo. Então em João 4, num texto famoso, a partir do verso 5 até o 15, diz assim: foi pois a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, sentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens nem como tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede,
mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não as tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Eu vi uma entrevista, alguém dizer, alguém estava num talk show, dizendo que um dos talk shows mais famosos do mundo estava falando sobre a cidade de Nova York, dizendo que era interessante, que era a cidade com mais risadas e menos felicidade de todas as cidades que ele conheceu agora que ele estava residindo naquele lugar. E você percebe, você vê diariamente não só a não compreensão do Evangelho, mas como o mesmo desespero e medo daquelas pessoas que eu disse que estão carregando água com as mãos, sabendo que tudo está escorregando entre os dedos, a vida, aquilo que eles acham ser a vida, e está se esvaindo, e o tempo está acabando. Há um lugar famoso nos Estados Unidos, tanto do ponto de vista histórico quanto como um ponto turístico, na Filadélfia, um rio chamado Schuylkill, e há uma série de casas de barcos chamada Boathouse Hall, que tem uma iluminação incrível, que de noite, quando todas elas estão acesas na beira do rio, elas refletem no rio, e é simplesmente deslumbrante a visão que você tem, a cidade linda. E tem uma das nascentes maiores que sustentam aquele rio, aquele ponto aquele ponto turístico famoso que as pessoas aos montes visitam. Numa dessas fontes, se você seguir a fonte até a água que chega até o rio, até a fonte, há muitos anos atrás, foi colocada uma placa nessa fonte, a placa daquilo que alimenta de maneira mais forte aquele rio e que enche aquele lugar de beleza, e os homens ainda construíram algo que se harmonizou naquela beleza, aquele lugar de riqueza, até de opulência, assim, eu diria, com o rio, as casas maravilhosas, a paisagem linda, e os barcos, as lanchas, enfim, os iates, as pessoas praticando canoagem. Então, nessa fonte, que é a fonte principal, quando você chega lá onde a água jorra, alguém colocou, algum dos governos, há muito tempo atrás, ninguém sabe qual foi que colocou, mas tem uma placa lá, tem uma inscrição, na verdade, assim, não uma placa que pode ser facilmente destruída, mas uma inscrição naquela estrutura que está escrito assim: quem beber desta água terá sede novamente. Por mais deslumbrante que o lugar por mais incrível, por mais fresca, por mais que quem desfruta mais daquele lugar são pessoas que tiveram certos privilégios, alguém sábio colocou esses dizeres lá na fonte: quem beber desta água voltará a ter sede. A pessoa estava pensando exatamente nesse texto aqui, porque Jesus diz isso daquela fonte, daquele poço onde eles estavam. Olha, não importa você me contar a história de Jacó, não importa quão boa essa água seja, quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aqui Jesus resume quase tudo o que ele disse
nos primeiros capítulos, em cada uma das suas interações com as pessoas. Ele teve conversas, houve a oportunidade de falar dele como pão, enfim, ele vai tendo essas interações, e nos versos 13 e 14 ele diz: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. De fato, a água que eu lhe der vai se transformar, não como a água que a gente bebe e passa pelo nosso sistema, ela vai se transformar numa fonte a jorrar dentro de quem eu der essa água, e essa fonte vai jorrar para a vida eterna. Então, se você conhece o livro de João, leu o livro de João até aqui, você vê que Jesus está trazendo uma metáfora de algo que ele já falou várias vezes antes. Metáforas diferentes enfatizam coisas diferentes, mas de certa forma Jesus está sobre agora uma nova figura, sob um novo título, desenhando um novo desenho, mas do mesmo ensinamento que ele nos dá no livro de João, de novo, expondo essa verdade agora para essa mulher apenas nessa fonte. Ele está dando, eu diria, um argumento. Ele está dando para ela uma oferta, e está dando para ela um desafio. O argumento é por que ela devia ir até ele. A oferta que ele faz a essa mulher, o que ela receberia, o que recebem inexoravelmente todos aqueles que são trazidos a ele, pelo Pai através do Espírito. E o desafio é esse, você só tem isso nele, e você não pode encontrar isso em mais lugar nenhum. Como eu disse, achei estranho uma quantidade enorme de cristãos terem dificuldade em verem o óbvio, em que você é inteiro, solteiro ou casado, porque o casamento ou nenhum relacionamento faz alguém se tornar inteiro. Era de se esperar que cristãos pelo menos usassem um bom senso de ver que grande parte da população é casada e tão infeliz quanto a outra parte que não é. Que se essa fosse a resposta para ser completo, não seria tão difícil assim ser completo. Mas não. Por incrível que pareça, as pessoas veem Cristo entre muitas outras coisas, que juntando e somando a essas outras coisas nos completará de alguma forma. E elas dizem que são cristãs, que elas entenderam o Evangelho, elas estão carregando um pouquinho d'água na mão, saindo pelos dedos, e elas realmente confundem isso com uma fonte que jorra para a vida eterna. Elas não conseguem ver a diferença, e elas estão exatamente na mesma escuridão então do mundo à nossa volta. E o desafio nos traz exatamente a esse ponto, e está tudo lá no verso 13 e 14. O argumento é: você está com uma sede irremediável. Ela estava, a mulher samaritana, você está, e todo mundo à nossa volta. E há uma sede irremediável, e a oferta é: eu tenho água que, se alguém beber verdadeiramente, fará com que você nunca mais tenha sede. O que deixa claro que quem continua com sede não bebeu, E o desafio você só pode obter isso de mim. Você não pode tirar do seu pocinho aí, mesmo ele tendo sido cavado por Jacó. Você pode dizer que Jacó bebeu do poço, e José e os seus filhos e o gado de Jacó, mas se você tirar a água do seu poçozinho, você vai voltar a ter sede. Todo mundo vai voltar a ter sede. A água que finalmente termina com a sede não é sua, não é o produto de um ser humano cavando um poço, é minha. E a não ser que eu der
a não ser que eu dê essa água, ninguém jamais terá a sua sede. Essa sede vai aumentar, e eternamente será um inferno essa sede. Como na cruz diz que a língua de Jesus colava ao céu da boca de tão seca. Então é isso crescendo para sempre. Se você quer lidar com a poluição de um rio poluído, você tem que descobrir, mesmo que distante, onde está a fonte de poluição. Da onde a poluição vem? Se você não descobre de onde a poluição vem, limpar o rio, fazer um rio, um rio poluído limpo, é totalmente impossível, ainda que você empregasse todos os seus esforços em algum lugar desse rio para tirar todas as coisas que poluem aquele rio. Se você quer limpar o rio Tietê, você não deve começar pelo fundo do rio e pelas margens mais próximas. Você deve descobrir a fonte da poluição. O que polui o rio? O que faz o rio estar tão sujo? Aonde está entrando a poluição no rio? E você tem que trabalhar ali, na fonte. A Bíblia diz que se você pensar em sua vida como um rio, já que essa é a metáfora aqui, a fonte de poluição está muito longe da onde normalmente você vê. E todo mundo tende de alguma maneira na sua vida a lidar com um pouco dessa poluição em partes desse rio, mas não chega nem perto da fonte da poluição. A fonte está muito longe. A fonte está no coração. Está a poluição do ser humano, essa é a tragédia, está lá na fonte e não no rio. Isso faz com que se torne totalmente inútil todo o trabalho de despoluição. Se a fonte, a própria fonte, onde a poluição está, a fonte é a primavera dos problemas do homem. E o que Jesus está nos dizendo aqui novamente é que o cristianismo, diferente de qualquer sistema religioso que o ser humano já pensou, é totalmente radical. Nós sabemos que a palavra coração em português significa as emoções versus a nossa mente, o nosso lado racional. E sabemos também que a palavra na Bíblia tem um significado totalmente diferente. Ela significa a nossa raiz, a nossa base, a nossa fonte, da onde saem as saídas da vida. É o que a Bíblia diz. É a fonte de toda a nossa vida, é o nosso coração. Determina nossos desejos, nossa vontade, o nosso querer, os nossos amores, os nossos ódios. A fonte ali é a origem de tudo isso. O coração significa que aquilo que é o centro do ser, do teu ser, do meu ser, do ser das pessoas, é da onde fluem as questões mais profundas e vitais, é onde está a poluição. Ou seja, todos os seus pensamentos, todas as suas emoções, todos os seus sentimentos, toda a sua vontade. É isso que a Bíblia chama de depravação total, porque como o coração é a fonte de todas essas coisas, e ele é a fonte da poluição, então você não pode usar o intelecto, ou a força de vontade, ou o livre-arbítrio, ou qualquer outra coisa que você imagine, para ir de encontro essa poluição, porque todas essas coisas que você está mencionando, nasceram naquele coração, que é a fonte de toda a poluição em nós, é a fonte das nossas motivações, é a fonte da nossa visão de mundo, é a sua postura em relação ao mundo, é a sua maneira como você entende as coisas, é o seu coração. Por exemplo, aquelas pessoas lá falando na frase, era como elas entendem o casamento. Elas entendem que o casamento completa o ser humano, porque a fonte delas
está totalmente poluída. Elas não podem ver de maneira diferente, porque o que elas usariam para ver, para limpar essa poluição, essa sujeira, essa poluição mortal que diz que algo realmente na criação pode completar ou lidar com essa sede irremediável que Jesus está falando, que não seja Cristo, se a própria fonte que faz ela ter esses sentimentos é a origem da poluição e dessa sujeira em sua vida. Então é a sua fonte, é as saídas da vida, é daí que vem a poluição. Então, em última análise, o cristianismo, embora tenha uma filosofia, e seja uma filosofia maravilhosa, e tenha uma grande ética, e seja uma ética maravilhosa, e traga experiências maravilhosas, mas todas essas coisas não são o cristianismo, não são o evangelho, não são de fato. O evangelho, ele é muito mais do que uma filosofia, ele é muito mais do que uma ética, e é muito mais do que uma experiência que nós desfrutamos, porque o evangelho, ele vai além daqueles níveis intelectuais, do nível volitivo, do nível emocional. Ele vai até a fonte desses pensamentos, a fonte dessa volição, a fonte dessas emoções, e diz: ela é contaminada. Nenhum pensamento teu, todos os teus pensamentos precisam ser redimidos, todas as tuas emoções precisam ser redimidas, todos os níveis volitivos, intelectuais precisam, porque todos eles nasceram no meio da poluição, que são as saídas da vida. E é por isso que o evangelho, ele não lida com partes da sua vida. Como o pecado contamina tudo, porque está lá na fonte, como que o evangelho faz? Ele faz lá na fonte, ele também toca a vida inteira. A ideia de que Deus adentrou a minha vida, e de que algumas áreas são tocadas por Deus e outras não, é óbvio que é uma ideia falsa, porque isso parece que Deus entrou pelas margens e determinados afluentes da vida. Mas o problema do homem é que o pecado, ele reina lá a partir da fonte. Então as emoções, a volição, o querer, o não querer, o amar, o odiar, todas essas coisas são poluídas lá na fonte, lá na origem. Agora, se o que Deus faz é lá na fonte também, todas essas coisas serão tocadas lá na origem, e mudadas e purificadas, não em alguma margem, em algum lugar, ou alguns afluentes e outros não, mas tudo. Como o pecado permeia tudo, o que a graça faz, porque o pecado reina no coração, então o que a graça faz permeia tudo também. O cristianismo está nos dando uma nova fonte, uma nova primavera, e está obtendo uma nova fonte da qual não sai nada além de água doce, nada além de água que satisfaz, e eventualmente toda a poluição da vida se vai, porque você vê, se a fonte da poluição foi tratada, um rio pode demorar um pouco a ficar totalmente limpo, queridos. Ou seja, mesmo quando você detecta qual é a fonte de poluição de um rio e começa a tratar a fonte da poluição, o rio não está limpo no outro dia, mas eventualmente ele vai ficar, porque à medida que a fonte aonde a poluição penetrava não existe mais, então toda a poluição que já está vai ser levada, ela não tem como reinar mais, porque ela não tem algo que a abasteça. Então, como você sabe que você tem isso? Certamente, às vezes, uma frase na internet desnuda os corações. Como você sabe que você tem isso? Como se você tiver isso? Como você recebe isso?
e nós vamos participar da Santa Ceia daqui a pouco. São perguntas fundamentais. Como você sabe? Uma coisa é você... isso precisa ser repetido tantas vezes, né? É intelectualmente você falar que Cristo morreu no Calvário há 2000 anos atrás, que você crê que Ele é o Filho de Deus, e crê basicamente no que nós cantamos. Uma coisa é ter sentimentos bons, calorosos de vez em quando, em momentos como esse, por exemplo. Mas veja o que Jesus está dizendo. Sim, pode haver coisas boas e ruins no seu rio, mas como está a nascente? É o que ele está dizendo. Mesmo no rio poluído, há coisas, ainda há peixe, ainda há uma determinada parte lá que é um pouco mais limpa do que a outra. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: ainda que haja algumas coisas boas, não, eu não tenho, mas eu desfruto disso ou daquilo, daquela coisa, enfim. Jesus está dizendo, sim, pode haver coisas boas e ruins no seu rio, mas o que dizer da nascente? Nem todo rio é igual. Há determinada ainda vida ali naquele canto, há um cantinho lá onde ele é bonito, mas como está a nascente, como está a origem de tudo? Você tem uma nova fonte? Ou você recebeu meu novo coração? Minha nova fonte que eu dou está fluindo em você? Essa fonte, essa coisa que quando você tem, se transforma numa fonte que começa a jorrar e jorrar para a vida eterna. Você tem em você uma fonte de vida eterna, uma fonte de água que jorra para a vida eterna, uma coisa que não é você tentando carregar água em suas mãos, ansioso, com medo, desesperado, porque é óbvio que a água está saindo entre os teus dedos, e a resposta disso está nesses dois versos, o 13 e o 14. Veja o argumento aqui. Ele tem um argumento, Cristo. É terrível a frequência com que essa coisa é trazida como argumento. Ele vem até você dessa forma, ele diz: a razão pela qual você precisa vir a mim é porque você está com sede, é porque há uma sede irremediável no ser, há um desejo em você por mais do que o tempo e o espaço podem te dar. Não como na frase o casamento, né? Os cristãos falando e falando, não, mas Deus que instituiu o casamento, tal. Ele está dizendo, olha, há um desejo, há uma sede em você por algo que tempo e espaço não contém. E tempo e espaço é o cosmo inteiro. E há uma sede que você tem em sua alma, que não pode ser tratada por qualquer coisa que você possa encontrar no tempo ou no espaço. E qualquer coisa que você esteja tentando beber no tempo e no espaço, só resultará em você ficar com mais sede. É isso que Jesus está dizendo. Isso é simplesmente terrível para o ser humano com seus pobres recursos e com seus poços. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas se você já sentiu muita sede, e alguém te oferece um certo tipo de bebida que parece ter todas as qualidades que a bebida devia ter, parece que com isso ia saciar a sua sede, torna a sua sede pior. Se você estiver com sede, mas alguém te der esses xaropes doces que o pessoal bota em panqueca, ou te der mel, enfim, por que não? É líquido, é doce, e eu sei que isso não sacia sua sede, mas pior, quando você termina de beber esse tipo de líquido, você fica com mais sede do que você estava antes de tomar
Ele, com mais sede do que nunca. Jesus está dizendo, olha, como na frase lá que Cristo era solteiro inteiro, ele está dizendo, Cristo está dizendo, se você tentar tomar o xarope, é doce, bom, o xarope do casamento aqui, no caso que era a frase lá, você vai ficar com mais sede do que você estava antes, se você estava querendo realmente aplacar essa sede. Eu diria que a maioria dos cristãos não acreditam nisso, mesmo quando dizem que Cristo é a água que satisfaz. Eles começam a ficar aborrecidos quando você realmente pega algo específico e diz, isso aqui não satisfaz, e você está colocando esperanças nisso, para você ter paz, para não estar desesperado, para não ficar amargo e depressivo, etc, etc, etc. Se você colocar o balde da sua alma em qualquer coisa, a mulher diz, se você nem tem um balde para pegar a água, como é que você vai fazer? Então, todo mundo tem um balde, está todo mundo botando balde em alguma coisa. Se você colocar o balde da sua alma em qualquer outra coisa, qualquer outra busca, qualquer outro relacionamento, qualquer outro conforto, e nós gostamos de conforto, Jesus está dizendo, se você colocar o seu balde em qualquer outra coisa que não seja eu, se você colocar o balde da sua alma em qualquer uma dessas coisas e beber, você vai ter sede de novo. É o que ele disse para a mulher, se você beber desta água, você vai voltar a ter sede. Você pode botar teu balde aí no poço de Jacó, você pode pegar a água, você pode beber a água, mas você vai ficar com sede novamente. Isso definitivamente não vai lhe dar, e este é um dos seus principais argumentos. Há um escritor famoso chamado Sinclair Lewis, não o C.S. Lewis, não é? E ele escreveu um romance famoso. Ele nasceu em 1885, morreu em 51, e ele é o primeiro americano a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. É a primeira pessoa das Américas a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. E Sinclair, ele diz num romance, há um homem que tem tudo nesse romance, e ele é um empresário naquela época, né? Então vivia uma vida respeitável, e ele deixa toda a sua carreira e o seu futuro para fugir naqueles dias com uma mulher casada. Ele deixa a sua família, ele deixa a sua reputação, e essa mulher, que também é casada, larga tudo para fugir com ele. E a certa altura no romance, ela diz para ele assim, na superfície nós parecemos bem diferentes. Ele era um homem de negócios incrível, e ela não, né? Mas no fundo nós somos fundamentalmente o mesmo. Ambos estamos desesperadamente infelizes com alguma coisa, e não sabemos o que é, e é isso que une nós dois. Nós deixamos aquilo tudo e nos unimos pela nossa infelicidade. Nós não sabemos a razão da nossa infelicidade, e o que nos une é esse desespero da nossa infelicidade, tentando, eu diria, se fosse usar a metáfora de Jesus, lançar nosso balde junto. Há um desejo desesperado em você e um desejo desesperado em mim. É por isso que nós deixamos nossas casas, você deixou sua carreira, eu deixei minha família, e deixamos tudo. Então, quando você se apaixona pela primeira vez, quando você inicia uma carreira, há um desejo despertado em você. Quando você experimenta sucesso profissional ou estabilidade profissional pela primeira vez, quando finalmente consegue comprar algo que você sonhava, ou construir sua casa, não é? E esses desejos são despertados quando você está prestes a pegar essas coisas. Ontem eu estava vendo um neurocientista falando sobre dopamina, e muitas pessoas falam só sobre a dopamina como algo do prazer, não é? Mas ele estava dizendo que
a dopamina age mais na antecipação. Ou seja, é o prazer que você sente quando você está alcançando algo que você mais queria. Não coisas grandes. Por exemplo, quando você pede a pizza, quando você come a pizza, há uma espécie de prazer, mas já não é muito aquilo que a dopamina faz. A dopamina funciona mais quando você ligou pedindo a pizza. A expectativa, que você está com fome, vai chegar, maravilhoso, delicioso. Então, quando você agarra, você está cheio disso, né? Dessa sensação, o que eu queria está chegando, ou o rapaz da pizza, né? Ou a casa que você sonhou, ou a carreira finalmente que você queria, ou como aquelas pessoas tolas, achando que realmente o casamento as completaria. E quando você as agarra, você diz: isso vai saciar minha sede. E elas nunca fazem, porque os desejos são tantos, não é? Que os desejos, esses desejos da alma são tantos e tão grandes, que o melhor amigo, o melhor emprego e a melhor carreira simplesmente não consegue satisfazer. Você vê, nós vivemos numa época, as pessoas achavam que tudo que as pessoas precisavam era de serem libertas das suas amarras. Então, nos anos 60, você teve a liberação sexual. Então, hoje, nós temos toda espécie de depravação sexual decantada, de tribunais a todos os lugares. Não concordar com isso é quase como se você fosse um criminoso. Mas vivemos numa sociedade mais feliz. Era sexo sem tabu que faria as pessoas melhores. Não é estranho? As mesmas pessoas que pregavam isso e que pregam de alguma forma, dizem que nós somos a sociedade mais deprimida que existe, que somos as mais insatisfeitas, a mais infeliz. Então, você não está feliz, você está com sede. E quanto mais você bebe de qualquer coisa que você pensou, como Jesus está dizendo para aquela mulher: se você beber da água desse poço, você vai voltar a ter sede. Jesus está dizendo para a samaritana: mais sede você parece ter. E essa mulher é a resposta daquelas pessoas tolas que estavam lá achando que realmente o casamento ia resolver, porque Jesus vai dizer para essa mulher: você já teve 5 maridos. Você acha que nesse cesto que você está vai matar a sua sede? Você acha que essa é a fonte? É nessa hora que ela diz: vejo que és profeta, não é? Você já teve 5 maridos. Aquelas pessoas que se dizem cristãs lá estavam achando que o casamento completa e que termina com a sede, não é? Jesus está dizendo para essa mulher: você já teve 5 romances, 5 homens na sua vida, e o que você está agora? Você vai continuar jogando o seu balde nessa fonte? Você continua depositando alguma esperança de que isso, a mulher samaritana, vai realmente, você está na fonte certa. Isso é um poço, não é uma fonte. Essas coisas acabam sendo o quê? Xarope de panqueca, queridos. Sabe? Acaba sendo mel que é colocado na panqueca. Então há 4 coisas que você pode fazer quando você começar a perceber isso: que tudo é xarope de panqueca, tudo é líquido, é doce, mas no final te deixa mais sedento, mais desesperado do que antes. Você pode fazer 4 coisas quando você percebe isso, coisa que muitas pessoas que se dizem cristãs não conseguiram sequer perceber. E eu quero que você saiba, há muitos, né, que simplesmente quando ouvem essas coisas, como aquilo toca em seus ídolos, e as pessoas têm ídolos diferentes, elas
veem isso como arrogante ou como falta de amor, mas é assim que Jesus está lidando com essa mulher. Quanto mais você pensar, não, eu vou ficar feliz, eu vou ter uma vida feliz, eu vou conseguir coisas que vão finalmente ser a despoluição do rio, e vou me satisfazer. Quanto mais, eu diria, quanto menos maduro você é, mais você acredita nisso. E às vezes quanto mais jovem, porque há uma tendência em essas duas coisas andarem juntas, apesar de que a idade necessariamente não traz maturidade a ninguém, não é? Você vê pessoas que estão quase no final da vida, que estão pensando como aquela mulher que está conversando com Jesus, que o próximo romance é realmente aquele que vai dar a ela o que ela esperava. E se você não souber isso, você é certamente mais ignorante sobre isso quanto mais imaturo você é. A única razão pela qual eu posso dizer isso é que há muitas pessoas que em todos os lugares que nos ouvem, que vão cada vez mais percebendo essa realidade, e quanto mais você experimenta a próxima coisa, mais lá no fundo vai aumentando o medo, o desespero e o temor e a amargura de que as coisas são realmente como Jesus disse: se você beber da água deste poço, você vai voltar a ter sede. E primeiro, quando isso acontece, a primeira reação tua é culpar as coisas. Nós já falamos sobre isso antes. Você pode culpar as coisas, você pode dizer: sabe, eu consegui, então por que eu estou infeliz? Essa era a casa errada. Eu achava que precisava dessa casa, que essa casa era a casa dos meus sonhos, mas não era. Era a casa errada. Ou esta é a esposa errada. Esse é o esposo errado. A mulher samaritana já tinha tido 5. Ela estava... Essa é uma das conclusões que você pode chegar. O problema não é o que eu estou bebendo, não é o romance aqui. O problema é que esse não era o certo. Eu bebi do errado. Essa é a esposa errada, esse é o esposo errado, é o amante errado, esse é o estilo de vida errado, essa é a casa errada. É isso que é uma das coisas que as pessoas chegam. Você sabe, o que é interessante é que as pessoas mais bem-sucedidas são assim, elas chegam às manchetes porque elas estão entediadas. Por que você ouve mais falar das pessoas famosas, ricas? Elas estão entediadas, descontentes, que estão sempre trocando de companheiros, de amigos, de carreira, de aparência, nova operação, novo tratamento, novo alguma coisa. Nós rimos deles. E a razão de não fazermos isso é que não somos tão bem-sucedidos quanto eles. Não podemos ir para a próxima casa, e para a próxima coisa, e para a próxima coisa. E se fôssemos, talvez estaríamos fazendo a mesma coisa, infelizmente. E isso de pessoas que estão enchendo as igrejas. Estaríamos indo de uma coisa para outra e para outra. As pessoas bem-sucedidas têm a tendência, quando descobrem que não estão nem um pouco satisfeitas, de dizer: bem, pensei que essas coisas trariam isso, mas elas não trouxeram, mas eu posso partir para essa outra coisa. E essa outra coisa, então elas fazem coisas idiotas, então elas saem nas notícias, elas aparecem quase sempre, não pelo que elas têm em si, mas porque a vida delas manifesta um monte de coisas tolas, que acabam virando notícias para entreter
as pessoas. A segunda coisa é que você pode começar a se culpar. Todas essas coisas podiam acontecer com a mulher samaritana que estava agora no seu sexto relacionamento. E aqui é que a maioria de nós às vezes fica. Se você não teve tanto sucesso, em vez de culpar as coisas, você começa a culpar você mesmo. Você diz: olha, eu vou dizer porque eu sou infeliz. Você pode procurar qualquer humanista para tentar te ajudar na elaboração das razões. É porque eu não consegui. Aquela ali, a samaritana, ela achava que era o próximo, era o sexto marido que ia dar. Mas pode ser que alguém seja como aquelas pessoas na internet lá e pensa: não, é que eu não consegui o esposo, a esposa lá, e eu não tenho um desempenho de acordo com os padrões, ou eu fiz as escolhas erradas. Isso ela podia estar também. Veja, muitos das pessoas, e às vezes vocês, e às vezes as pessoas que estão vindo em qualquer outro lugar, enfim, infelizmente na igreja ou não, quando estão infelizes dizem: é tudo por causa das más escolhas que eu fiz. Não é por causa do poço que Jacó fez que não mata a sede, é porque eu escolhi o poço errado. Se eu tivesse escolhido o poço de Abraão, ou quem sabe o poço de José, ou quem sabe um outro poço, eu ia beber da água e ia ficar satisfeito. Mas eu escolhi o poço errado, e eu tenho sido um tolo. Eu nunca deveria ter me casado com aquela pessoa, eu nunca deveria ter vindo para esta cidade, eu nunca deveria ser desta igreja, eu nunca deveria ter entrado nessa carreira, eu nunca deveria ter confiado naquela pessoa. Então você vê, você se culpa simplesmente porque você escolheu o poço errado. E muitas pessoas que não são muito bem sucedidas tendem a dizer: olha, eu não consigo o que queria, então a culpa é minha, porque eu pareço ter o dedo podre, as minhas escolhas são sempre as piores. Se eu tivesse escolhido o poço certo, tudo estaria bem, mas eu não consigo, eu sempre faço as escolhas. Então você se culpa, você desce sobre si mesmo, você se espanca. Mas existe uma terceira possibilidade, um pouco mais consoante com a saúde mental. Você culpa o universo. Você diz: bem, quando eu era pequeno, quando eu era jovem, eu pensei que poderia ser uma pessoa satisfeita, mas agora que eu cresci, eu percebi que é totalmente inútil você suspirar olhando para a lua. Não se pode esperar muito da vida. Você tem que manter a mandíbula rígida. O universo é uma espécie de fraude colocada diante de nós. Todas aquelas grandes noções idealistas que eu costumava ter, eu desisti delas. Você desistiu de muito que te torna humano. Você vê na minha frase, eu não estava dizendo que o casamento não é maravilhoso e nem é algo que Deus nos dá. Eu só estava dizendo que ele não é uma fonte. Você também desistiu de muito do que torna agradável, que te torna agradável estar próximo a você. Você se tornou um cínico. E a mulher samaritana, na sua sexta tentativa romântica, podia se tornar cínica. Primeiro porque ela sempre escolheu errado, ou depois ela podia se tornar cínica porque, na verdade, a coisa em si não era boa, por não dar aquilo que ela esperava que aquilo desse. Essa é a terceira coisa. Agora, você pode culpar as coisas, o que te torna um tolo. Você pode culpar a si mesmo, o que te torna deprimido. E você pode culpar o universo, o que te torna cínico. Então você pode ser um tolo, você pode ser um deprimido, ou você pode ser um cínico. Mas você pode culpar sua separação de Deus.
E é sobre isso que Jesus estava falando com aquela mulher. Agora, não o Sinclair Lewis, né, que ganhou o Nobel, primeira pessoa nas Américas a ganhar, mas o C.S. Lewis mesmo, ele diz assim: para cada desejo que você encontra em uma criatura, existe uma satisfação para aquele desejo. Patinhos querem nadar, adivinha? Existe uma coisa chamada água. A água existe. Os pássaros sentem fome, então existem as minhocas para ele comer. Os bebês têm sede e fome, existe uma coisa chamada leite para eles. Homens e mulheres sentem desejo sexual, então existe algo chamado sexo. Para cada coisa que você tem um desejo, existe algo que satisfaz o desejo que existe. Agora, ele diz assim, ele vem dizendo e diz: agora, se eu encontro dentro de mim uma sede profunda e inexorável, que nada neste mundo pode satisfazer, isso só pode significar que eu fui feito para outro mundo. Então há lugar no romance de Albert Camus, outro escritor famoso, filósofo, existencialista, cínico, né? Chega à conclusão, pelo seu existencialismo ateu, de que a única questão filosófica é o suicídio. E ele morreu em 1960, mas em 57 ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura numa das suas obras, The Fall, onde o seu personagem principal, Clemency, é incrivelmente honesto sobre essa realidade e diz, em muitos livros de Camus ele tem bons diagnósticos, mas nenhuma solução para eles, né? A não ser o suicídio, por exemplo. E esse personagem Clemency, ele diz: porque eu ansiava pela vida eterna, eu fui para a cama com prostitutas, eu bebi noites a fio, dormi em êxtase, mas acordei com gosto amargo do estado de ainda ser um mortal. Você vê, aí está a razão pela qual, e é por isso que até Camus diz que a única questão filosófica é o suicídio. A razão pela qual eu estou com tanta sede é porque eu estou atrás da imortalidade, ou da vida eterna, como ele poderia dizer, já que não é assim que nós definimos a vida eterna, viver sem fim. Mas todas as manhãs ele diz: não importa o que eu faça, não importa o que eu alcance, não importa a prostituta que eu dormi, não importa o que eu consumi, não importa o romance que eu encontrei, não importa a carreira, quando eu acordo de manhã, eu acordo com um gosto amargo de mortalidade na minha boca. E Jesus está dizendo para aquela mulher: olha, esse poço, você bebe e volta a ter sede. Esse sexto romance, você vê, tanto você volta a ter sede, que você está no sexto, você volta a ter sede. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso você disse com verdade. Você vê o que ele está dizendo? Esse é o seu poço de Jacó. Aquele que bebe desta água volta a ter sede. 5 maridos. E aquelas pessoas brigando com a frase, elas achavam que um romance completaria elas. E de alguma maneira elas não viam a razão pela qual Deus criou essas coisas, e elas são deviam ser as pessoas que estão proclamando Cristo ao mundo. Elas estão amargas porque não casaram, ou porque o casamento não foi o que elas queriam, e elas realmente ficam bravas quando você diz: se você beber deste poço, você vai voltar a ter sede.
não é? Elas respondem meio como a mulher respondeu a Jesus, a mulher samaritana: você nem tem um balde, como é que você vai tirar a água? Não é? E ele sabe que as coisas que realmente o farão feliz, C.S. Lewis, ele diz: para toda sede, para toda necessidade, há algo que vai de encontro àquela necessidade no mundo, menos por essa necessidade inexorável, da alma. Então, Camus, por um lado, me lembra um sujeito que eu conheci, que sua mãe era da igreja, não é? E é óbvio que mães assim preocupadas com os filhos estavam sempre dizendo: olha, por favor, fale com ele, e querendo que eu sempre estivesse conversando com o filho dela, tentando ajudar o filho dela, que ele vivia uma vida desprezível, destrutiva, que é óbvio deixava a sua família infeliz, e ele infeliz, as pessoas em torno dele infelizes. Ele basicamente tocava numa banda que não era uma banda qualquer, e tocava em alguns bares antigos e desagradáveis, e basicamente se dormia com qualquer mulher que se jogasse sobre ele. E ele costumava dizer: mamãe, ela quer que eu volte para Deus e para a igreja, mas sabe, eu estou inquieto, eu não poderia viver uma vida assim. É o que ele disse quando a mãe ficava falando para conversar com ele, para falar com ele, né? Quando pudesse: eu estou muito inquieto, eu preciso de uma nova mulher a cada semana, de uma nova experiência, de uma nova substância. Então eu tive que dizer a ele, não com a esperança de que minhas palavras pudessem mudar as coisas para ele, eu disse: bem, aí está a resposta. Você então está tendo uma mulher a cada semana, toda semana, e você mesmo está dizendo para mim que você é uma pessoa inquieta, que na outra semana você continua inquieto, e que na outra semana continua inquieto, e isso não é argumento. Você diz: eu não posso ter nada com a igreja porque eu sou inquieto, eu preciso de algo vindo, porque teu argumento é óbvio, diz que tua sede continua, não é? Que o seu estilo de vida não te dá, não mata a sede, como essa mulher, 5 maridos. E na verdade o rapaz pensava muito pouco no que dizia, como aquelas pessoas lá que se dizem cristãs estavam brigando com a frase, pensam muito pouco em seus corações, no evangelho, em qualquer outra coisa, porque elas pensam que são feitos apenas da terra, queridos. Mas nós fomos feitos também de céu, e todas as coisas que em nós são de terra eram só para apontar para o céu, assim como o céu proclama a glória de Deus. A menos que você dê a Deus, pela graça do Espírito agindo em você, a Deus não um lugar, não é, muito adequado, muito respeitoso na sua vida. Aquelas pessoas lá que elas dão um lugar muito respeitoso a Deus na vida delas, mas elas acham que o casamento vai dar algo muito mais especial a elas. Você será uma pessoa medíocre. Então nós somos cercados de pessoas medíocres, cristãos infelizes, amargos, cínicos ou tolos. A única diferença é que nós podemos ver uma quantidade maior através das redes sociais. A menos que você beba até o centro a pouca paixão que lhe resta de algo que está escorrendo nas suas mãos, para tentar achar um outro poço rapidamente, esse processo consumidor, a menos que você perceba, como aquele argumento tolo do rapaz, que você não é feito apenas de terra e de céu, que você foi construído para algo consideravelmente maior
do que as maiores coisas que o mundo pode dar, não é? E Jesus diz: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Que água? Qualquer água. Escolha o poço, me diga o nome, e a resposta é a mesma. Está no tempo, está no espaço. Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Eu diria que a maioria dos cristãos hoje não acreditam nisso. Precisariam estar sentados junto a uma fonte de Sicar. Estão tão perdidos quanto a mulher samaritana estava com seu sexto romance. E muitas pessoas pensam que a sua sede, a sua amargura, sua tolice ou sua infelicidade é por causa de alguma coisa no seu cérebro, enfim. Então ele se vira e diz: há algo incrível aqui que, apesar de ser uma oferta, você só pode pegar se o próprio Deus te leva a isso. Ele diz: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. De fato, a água que eu lhe der se tornará uma fonte a jorrar para a vida eterna. É óbvio que naquele ambiente do Oriente Médio, seco, a água é uma metáfora perfeita da vida. Você morre rápido num lugar muito árido, seco, quente, se você não tem um poço, uma fonte de água. Então, mas até quem não mora em lugares assim tem isso. O ser humano, ele busca a vida em algum lugar. Ele busca o quê? Se tem água em estado líquido e etc. E é bastante óbvio. Por isso e claro, não é? Jesus diz claramente: minha água é a vida eterna. O que eu dou é exatamente essa água. Não só é a vida eterna, essa metáfora para a vida eterna não é uma vida que dura para sempre, é uma qualidade de vida. Não é viver para sempre como nós vivemos hoje em dia, não é? As pessoas estão vivendo. Vamos pegar alguém no mundo e falar assim: você não vai morrer mais. Essa pessoa ia ser uma samaritana que ia viver para sempre. Em que casamento ela estaria daqui a 1000 anos? Que tipo de depravação, com tantos anos assim, a pessoa estaria cavando, já que nada normal, não é comum, deu a ela o que ela queria? Que mundo horrível seria esse, se Deus realmente deixasse as pessoas viverem 1000 anos buscando um novo poço? Que tipo de poço imundo as pessoas estariam tirando algo para beber, não é? Então, no deserto, às vezes você está tão desidratado que você adormece, você meio que fica em torpor, e às vezes você acorda e você está realmente morrendo, você está desidratando, você começa a ter alucinações, e quando você acorda, às vezes, desses momentos de torpor, você tem uma sede incrível, você tem delírio, você vê rio onde não tem rio, você vê oásis aonde não tem oásis, você bebe qualquer coisa, você bebe urina de bicho, enfim, você beberia qualquer porcaria que você encontrasse em estado líquido. Esse é o desespero da sede, quando ela vai se tornando cada vez maior. Você nunca deve se surpreender porque a sociedade se torna cada vez mais depravada em suas buscas. Quanto mais desesperada a sede, mais disposta a pessoa está a beber qualquer coisa. E a Bíblia diz que todos nós somos assim. Existe apenas 2 tipos de pessoas fora de Jesus Cristo. Um tipo de pessoa que estão ainda naquele torpor, que estão dormindo ainda, meio acordadas, meio adormecidas. Muitos se dizem cristãos assim, mas algumas estão despertas com alucinações,
daquilo que pode ser realmente uma fonte. Aquela mulher, no seu sexto romance, estava tendo esse tipo de alucinação que a sede produz. E há aqueles que estão tão vazios, sentem a alma tão ressecada, e estão acordados, assim, desesperados. O que Jesus está dizendo para essa mulher é o seguinte: não importa em que estado está essa pessoa, só eu tenho a vida eterna. E como eu disse, há um erro em pensar que a vida eterna é simplesmente um estado de uma vida que não acaba, alguém que não morre, alguém viver 1000 anos neste mundo, viver 12.000 anos. Vamos dizer que a mulher samaritana estivesse viva hoje e tivesse com uma certa juventude, ela estaria quê? No seu 1000º romance. Você vê, ela nunca teria vida de verdade. Não é sobre isso que Jesus está dizendo quando ele chama de vida eterna, ou a água da vida. E a vida eterna é uma qualidade de vida, é uma nova qualidade de vida que começa em quem pode tomar da Santa Ceia verdadeiramente. Começou agora, e é uma qualidade que ela tem, que sacia a sede da alma, que vai tirando toda a poluição. Você pode colocar lixo sobre a fonte, você pode poluir um rio, mas como no ser humano a fonte de poluição é o coração, a própria fonte é contaminada, tudo é contaminado. Mas o que acontece no Evangelho é que a fonte é substituída. No outro dia, o cristão não experimentou todas as coisas que ele vai experimentar, ou ele não experimentou toda a purificação que ele vai experimentar, ou todas as alegrias, mas eventualmente é o que vai acontecer. Quando a fonte de poluição do rio é cortada e começa então a fluir algo não poluído, o rio amanhã não está totalmente limpo, mas cada dia ele está mais, porque a fonte de poluição foi cortada, sacia. É por isso que a vida eterna não é alguém morrer aqui e ir para o céu. É por isso que é inadmissível a ideia de que alguém tem uma fonte que jorra para a vida eterna dentro de si e fica no mais completo desespero neste mundo, porque quer dizer que não tem vida eterna. A vida eterna é uma qualidade de vida, não é uma vida que você vai ter lá no céu. Você tem vida eterna agora. Eu vim para que vocês tivessem vida agora. Essa vida não limpou todo o rio ainda, mas a fonte mudou. A fonte de onde jorrava, onde era o lixo, não era uma fonte periférica, era o próprio coração. E esse coração, ao beber desta água que eu lhe der, lá nas fontes da sua vida, lá vai ter uma fonte de vida, de qualidade de vida, que vai tirando todo o lixo, toda a poluição, sacia. E nós não temos tempo de falar sobre como esse processo todo se dá, mas quais são as sedes da alma? Há uma sede de propósito, existem apenas duas alternativas. Se Deus não nos criou, nós temos que descobrir um propósito sem ter propósito, e isso é uma busca desesperadora, porque nós precisamos de um propósito. Essa é uma sede inexorável da alma. E racionalmente, se você não tem nenhum propósito para existir, isso consome você. Você só tem um propósito quando um Criador te criou para algo, e essas são as duas alternativas. Ou nós vamos achar o propósito naquilo que nos fez com um propósito, ou não há nenhuma outra maneira de eu inventar, depois que existo, um propósito para a minha vida. E isso é uma sede desesperadora. A segunda coisa, há uma sede em nós de amor. Uma das coisas que me surpreende em todos esses livros de codependência
que você lê em abundância hoje, se você quiser, não é? É que a gente fica esperando que os escritores reconheçam o óbvio, né? Com razão, eles olham para trás e dizem: olha, você sabe por que tantos de nós somos confusos, tristes, deprimidos? Porque nós não recebemos o tipo de amor que nós precisávamos. E isso acaba tocando toda a vida. Isso produz pessoas codependentes. Não recebemos o tipo de amor que nós precisávamos receber. E aí nós perguntamos a esses escritores: que amor seria esse que nós devemos receber, que ia fazer isso? Eles dizem: nós não recebemos esse amor que precisávamos dos nossos pais, do nosso pai, da nossa mãe, não recebemos talvez dos nossos irmãos, não recebemos do nosso cônjuge, não recebemos das pessoas com quem convivíamos. Agora a gente pergunta a eles: que tipo de amor que nós precisamos? E eles respondem uma coisa muito estranha. Eles dizem: olha, você precisava de alguém que estivesse sempre disponível para você. Tá. E o que mais que esse amor precisava ser? Para eu não ser codependente, para mim não ter essa tristeza na alma, essas coisas que são fontes das minhas depressões. Como esse amor tinha que ser? Olha, tinha que ser alguém estar disponível para você, e alguém que te aceitasse, alguém que agisse com você com paciência, alguém que fosse sábio, e alguém que fosse acolhedor. Você precisava de um amor que fosse acolhedor, que seja sempre comprometido com o seu crescimento. E você começa a ler a definição deles do amor que você precisava, e diz: não é de admirar então que está todo mundo confuso e deprimido, porque não existe esse ser humano na terra. Simplesmente você está dizendo que as pessoas precisavam de um amor vinda de não sei de onde. Porque como pai, quando você lê esse livro, como marido, como, enfim, mãe, de codependência, a única coisa que você pode fazer, e eu acho que a única coisa que o mundo faz, é entrar em pânico. Não porque eu estou pensando nos meus pais, eu estou pensando nos meus filhos, é claro, não é? Você viu a definição? Um pai que esteja sempre disponível. Que pai está sempre disponível? Se é isso que o ser humano precisa, para ele não ter codependências e depressões, ele precisava o quê? De alguém que fosse perfeitamente paciente com ele. Ele precisava de alguém que fosse completamente acolhedor. Precisava de alguém totalmente receptivo. Precisava de alguém que o amasse de uma maneira, que o amasse totalmente, ou seja, que o amasse sem nenhum egocentrismo. Que fosse preocupado, alguém que não fosse preocupado com os seus sentimentos, mas com os sentimentos do outro, mas apenas presente e comprometido com o crescimento e a integridade e o progresso do outro. Ouça, queridos, no fundo, os livros de codependência, por um lado, estão certos, e no outro eles estão totalmente errados. Eles estão certos de que nós precisávamos de um amor perfeito assim, ou seremos disfuncionais, infelizes, buscando isso em algum lugar. Quem sabe a mulher samaritana no 6º romance. Nós precisamos de aceitação perfeita, precisamos de um pai perfeito, precisamos que eles estejam completamente, não sejam de maneira nenhuma egocêntricos. E se você não conseguir isso, você está morto. Agora, onde eles estão errados? É que nenhum ser humano é assim. Todo ser humano está querendo que outro ser humano seja isso, inclusive aqueles que acham que o casamento irá completar eles. Achar alguém que os ame, alguém que não é egocêntrico, alguém que não pensa em si mesmo, alguém que está totalmente voltado para si, para ele, alguém acolhedor, alguém que dê a sua atenção, alguém que estão todos condenados. É ridículo. Estamos todos
condenados então à disfuncionalidade, a menos que exista alguém assim, a menos que Jesus esteja certo. Se existe um Criador, que também é seu Pai amoroso, celestial, que você pode realmente conhecer em Cristo, então sua profunda necessidade de amor perfeito pode ser resolvida. Em terceiro lugar, você tem sede de paz, de consciência. Uma paz de consciência, eu quero dizer que todos aqui sentados e todos em outros lugares lutam contra a culpa. E você sente que você é culpado. Você sente que há um monte de coisas na sua vida que estão erradas, que não deviam estar lá. Você sabe que nem toda culpa é verdadeira, né? Você pode se sentir culpado pela escravidão há 200 anos atrás, o que é ridículo. Mas existe culpa falsa e culpa verdadeira. E você, é óbvio, tem que saber diferenciar. Talvez você possa achar que você é responsável por algo que não é você o responsável por aquilo. Mas quando você tira toda a falsa culpa, você vê que ainda há um Everest de culpa verdadeira sobre você. Você é como aquele personagem de Franz Kafka no Processo, que é acusado e ele não sabe de quê, e ele não tem como se defender. Você sente isso, você sente que é culpado, você sente um peso enorme de culpa, e você não sabe nem dizer exatamente. Você enxerga algumas coisas, mas muitas coisas você não consegue enxergar. Ainda assim você sente o peso da culpa, e você precisa de paz. Então você precisa de alguém que diga, que te dê uma palavra realmente de paz. Você não é culpado, e a menos que você tenha um Criador, você não tem ninguém para te dizer isso. Você pode ir a um conselheiro, você pode ir ao seu melhor amigo, você pode ir a um barman, não é? Você pode ir ao seu cabeleireiro e dizer: eu me sinto culpado, eu me sinto... E eles podem dizer: ah, não, você não se sinta culpado. Não, você não é culpado. Não se sinta culpado. Você pode ir no seu analista: não se sinta culpado, eu sei que você não deveria se sentir culpado. E você tem que sentar lá e dizer para a pessoa: bem, como você sabe que eu não sou culpado? Você não me criou, você não sabe o que eu penso, não sabe o que eu faço. Como você pode dizer que eu não sou culpado? Você não é meu legislador, você não é o juiz. Como você pode me absolver? Era como se eu tivesse matado alguém e o vizinho dissesse: não, eu te dou o veredicto de inocente. O que adianta? Você não é o juiz? Você dizer que eu não sou culpado não significa nada se o juiz lá não disser que eu não sou culpado. Você precisa de paz. Você não pode nem chegar perto disso. Não uma gota d'água para a alma ressequida dessas coisas nesse mundo, não é? E você tem esse desespero inato do ser humano. E aqui há um monte de poços. Você vive confuso. Você sempre acha que um determinado poço vai resolver. E Jesus disse: se você beber da água deste poço, veja sempre Jesus te dizendo em cada uma dessas suas relações e esperanças. Veja sempre Jesus dizendo para você, como disse para aquela mulher: quando você estiver empolgado, com euforia sobre o seu novo relacionamento, sobre o seu novo trabalho, sobre sua nova fase de vida agora, de sair da faculdade e trabalhar, ou o seu casamento que está chegando, veja Jesus sempre perto de você dizendo: se você beber desta água, você vai voltar a ter sede de novo. E assim as pessoas vão de poço em poço, e a cada poço o desespero aumenta. E quando você está mais confuso, a única esperança é alguém, não no tempo e no espaço, sentar do teu lado. Isso pode parecer incrível, mas aconteceu com essa mulher, e dizer para você: eu tenho uma água
que se você beber, vai se tornar uma fonte, vai limpar você tudo. Não é que vai ficar em parte de você, vai limpar o rio inteiro, porque a fonte vai começar a jorrar essa água limpa da paz, daquele amor, de todas essas coisas, e todas as áreas da sua vida que foram maculadas por essas buscas, estavam confusas, disfuncionais. Então, essa água vai limpar toda essa sujeira do rio, e não importa quanta sujeira esteja no rio, essa água jorrando eternamente, ela vai empurrando, ela vai limpando, e um dia não vai restar nada, não vai restar nada. Agora, se você beber da água que eu lhe der, você não pode cavar um poço, só eu posso, só eu tenho. Você vê, ele não disse: se você beber da água da vida, se você se esforçar e cavar um poço muito profundo, onde a água da vida fica. Não, ele diz: só eu posso dar. Se eu não te der, você nunca vai achar a água, você nunca vai encontrar. Não há nenhum lugar, não há nenhum esforço, não há nenhum relacionamento. Se você beber da água que eu lhe der, ela se transformará numa fonte que vai jorrar para a vida eterna. Não importa nem quem você diga que construiu o poço. Ah, mas eu li o livro tal. Não, está certo, esse poço foi realmente feito por Jacó, mas se você beber da água dele, você vai voltar a ter sede. O humanismo não tem, ele pode cavar poços, e você pode pegar um melhor homem como Jacó para fazer o buraco. Essa água não vai, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu dou, não é que você cava o poço, não é que você consegue, não é que você alcança. Se você beber da água que eu lhe der, ela vai se transformar numa fonte que jorra para a vida eterna. Tomar da Santa Ceia é dizer: eu bebia. O rio pode não estar completamente limpo, mas como essa fonte não para de jorrar nunca para a minha paz, para a minha necessidade de amor, todas as outras fontes foram abandonadas, todos os outros poços, não é? Um poço pode ser entulhado de lixo, mas uma fonte, ela continua jorrando, mesmo que haja coisas sujas, ela vai empurrando, ela vai limpando. Se a fonte for limpa, olha, ela vai levar aquelas águas limpas para todos os lugares do nosso ser. E tomar da ceia é dizer: eu estive sentado um dia como aquela mulher. Eu não acredito mais que nada no tempo e no espaço realmente possa lidar com isso. E eu não sou como o mundo agora, que me tornei ou tolo, ou cínico, ou desesperado. Há em mim uma fonte jorrando para a vida eterna, e a vida é a própria fonte que estava falando comigo. Vamos pedir os irmãos que peguem os elementos da Santa Ceia. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Sem fim.
e falar ao coração: tome meu fardo, te darei a paz.